Queria agradecer a presença de vocês aqui. Hoje eu vou falar sobre a minha pesquisa de doutorado. Eu defendi recentemente, em agosto de 2018, a minha tese, intitulada Revolução da Reportagem, Estudo do Ciclo da Reportagem Hipermídia, da Produção às Respostas Sociais. Eu sou jornalista formada pela Unesp, fiz também mestrado em Comunicação Midiática e o doutorado em Comunicação. Ingressei na primeira turma de 2014 e defendi então em 2018. Essa tese, ela teve apoio da CAPES, então eu fui bolsista e gostaria de agradecer também a CAPES, né? Sem isso eu não teria podido me dedicar inteiramente à pesquisa, que eu trabalhava antes como jornalista, e aí, por conta da bolsa, eu pude me dedicar exclusivamente à pesquisa de doutorado. Fui orientada pelo professor Mauro Ventura, que vocês devem conhecer, deve ter sido professor de vocês também. E então é isso, vamos começar a falar sobre a tese em si. Em 2014, lá na primeira turma que abriu, né, do doutorado em comunicação aqui na Unesp de Bauru, quando eu ingressei, algo me inquietava muito, não sei se inquieta vocês também, que é para onde vai o jornalismo impresso. Porque a minha experiência enquanto profissional, né, enquanto jornalista, foi impresso, então eu trabalhei 12 anos em uma empresa local daqui de Bauru, voltada para revistas, né, o segmento de revistas impressas. E quando eu entrei, eu me formei em 2003 e eu entrei em 2002 nessa empresa. Quando eu entrei, eles passavam por um momento de bonança, assim, passavam por um momento de ascensão da classe C e D, né? Então esse era o contexto econômico e social daquela época, e por conta disso eu vi que naquela empresa, na qual eu trabalhei todo esse tempo como jornalista, eles puderam investir, ousar, criar, né? E foi um bom tempo, um tempo de produtividade e lucratividade, vamos dizer assim. Só que isso passou. Foi passando, né, a economia foi piorando com o tempo. E além dessa questão econômica, a gente tem também uma questão que é relacionada a uma mudança no perfil de consumo das pessoas em relação às mídias, né? Então não é algo só restrito, por exemplo, a revistas. Jornais impressos também passam por uma crise atualmente. E aí, então, isso me inquietava muito, porque eu gosto de impresso, sempre gostei, né? Acho extremamente relevante para a sociedade e comecei a perceber, mais ou menos nessa época, um pouquinho antes, em 2012, mais ou menos, que foram surgindo na web, em contraponto a essa crise econômica do impresso, foram surgindo na web formatos jornalísticos que tinham a profundidade que a gente vê muitas vezes em reportagens do jornal impresso, só que na web. Então, grandes reportagens, foi a época de Snowfall, por exemplo, do New York Times, eu creio que vocês devem conhecer, né, devem ter acessado aquela grande reportagem. Foi a época, isso em 2013, daí no Brasil, depois de 2012, o lançamento de Snowfall, que fez muito barulho, até virou, naquele ano de 2012 para 2013, virou um verbo, né, acrescentado no dicionário. Todo mundo queria um Snowfall na sua reportagem, porque era trazer dados aprofundados, contextualizados, multimediáticos, interativos, né, um novo formato mesmo na web. E isso nos Estados Unidos, e aqui em 2013 a gente tem a primeira publicação de reportagem do tipo, que eu coloco na minha tese como reportagem hipermídia, que é a Batalha de Belo Monte, da Folha de São Paulo. Então, esse é o marco aqui no Brasil, né, em termos de publicação. E aí o que me inquietava muito e fez com que eu estudasse isso durante o doutorado foi o fato de que, em contraponto a uma crise econômica, financeira do impresso, você tem investimentos de ordem também econômica, mas também de pessoal, né, de inovação na web. E aí eu imaginava, será que isso pode ser um novo modelo de negócio? Será que isso é uma nova linguagem, é um novo formato, um novo gênero? E aí surgiu a sementinha inicial da pesquisa. E daí em 2014 surgiu também no UOL,
que é um veículo nativo digital, né, já nasce para a web, uma série de reportagens que talvez vocês conheçam também, que é o Altab. O Altab, ele tem essa característica de serem reportagens hipermídia, só que semanais. Snowfall, Batalha de Belo Monte e outras iniciativas que a gente vê de jornais, muitas vezes não nativos, são pontuais. Quando você tem um assunto, quando você tem uma cobertura, Olimpíadas, enfim, são investimentos pontuais. E aí vem o UOL e publica semanalmente aquele conteúdo tão aprofundado, tão interativo, com um design altamente sofisticado, né? E isso me inquietou bastante, porque sinalizava que a gente não está numa crise tão desesperadora assim, que talvez exista um outro caminho que está no digital. Então, foi assim que surgiu. O Altab realmente é o meu objeto de pesquisa empírica, então eu estudo no doutorado reportagem hipermídia e na parte da pesquisa empírica, da análise mesmo, eu analiso o Altab. Na época eu fiz um levantamento bibliográfico, né, inicial, e eu percebi que havia já alguns estudos internacionais, inclusive, sobre reportagem hipermídia, mesmo que não a nomeassem dessa forma, mas esses estudos estavam muito voltados ao estudo do formato em si, compreender o que era aquilo, que na época era novidade, né, era novo, hoje nem tanto, a gente já está mais acostumado, mas não havia um estudo que tivesse uma proposta de analisar não só formato, mas também produção e recepção disso. O que me inquietava também geralmente reportagem hipermídia é um tipo de conteúdo jornalístico que, além de toda aquela interação e multimídia, é um conteúdo jornalístico de forma longa, jornalismo longiforme. E existe até hoje um certo ranço por parte de alguns produtores de conteúdo em relação a reportagens muito longas. Aquela velha questão, quem vai ter tempo, vai ter paciência para ler uma reportagem tão extensa, às vezes com 5, 6 capítulos, né? E aí me interessava entender, não só delinear ou traçar as características de uma reportagem hipermídia, mas sim entender quem lê aquilo, quem se interessa por aquilo, né? O que é produzido daquilo. E além disso, como isso é produzido, porque uma hipótese era que eram equipes em separado, né, equipes especializadas, mas eu queria entender de uma forma mais aprofundada. Então esse foi o mote da minha pesquisa, entender a reportagem hipermídia enquanto ciclo, que vai da produção, tem o produto, a recepção e a pós-recepção, tentar abarcar cada uma dessas esferas no meu estudo. E para isso eu tive uma inspiração muito grande no pensamento complexo do Edgar Morin, que é um pesquisador francês, né? E ele vai dizer que na ciência a gente não pode recortar o nosso objeto e olhar só para aquele recorte. A gente precisa ter um olhar multidimensional do que é ciência. Você não pode só olhar para o teu enfoque e descontextualizar aquilo ou não levar em conta o macro contexto social, econômico, político, cultural. Para Morin, então, é importantíssimo a gente estudar sistemas em relação aos seus ecossistemas, ou o ser e o contexto. E essa foi a minha inspiração para a tese. O meu objetivo principal foi apresentar um repertório teórico sobre a consolidação da reportagem hipermídia mediante a ótica da complexidade, a partir da articulação do objeto a fatores externos de ordem macrosocial, bem como as inter-relações entre as diferentes etapas do ciclo da reportagem hipermídia, da produção às respostas sociais. O embasamento teórico da minha tese eu embasei a tese em duas teorias, hoje uma bastante popular, né, e que vem aí explicar muito daquilo que a gente vê, que é a teoria da mediatização da sociedade, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma teoria bastante interessante que tem, a meu ver, uma convergência com outra teoria que é a da ecologia dos meios. Para ambas as teorias, essas correntes teóricas, a mídia ela vem a ocupar na atualidade um papel central.
na sociedade. Ou seja, a gente não vive mais sem o uso da mídia e sem o uso das mídias, né? Nós estamos envoltos em uma espécie de ecossistema midiático, então a gente não tem mais só um tipo de mídia massiva, como foi na era dourada do rádio ou da TV, a gente tem várias mídias. Essas mídias, elas se interrelacionam entre si e o nosso uso cotidiano, ele é tão amplo das mídias que a gente vive numa espécie de bios midiático. É como se fosse uma esfera da nossa vida totalmente moldada pelo uso das mídias. E aí quando a gente vê, por exemplo, a popularização do smartphone, como é hoje, eu acho que aqui todo mundo checa o smartphone a todo momento, inclusive antes de dormir, na hora que acorda, né? É impossível a gente imaginar a vida sem um smartphone, que deixou de ser um simples telefone há muito tempo, né? Ele é uma agenda, ele tem múltiplas funcionalidades, te dá acesso à internet, e aí está aqui ao alcance da nossa mão, né? Nada mais é do que, McLuhan já dizia, é meio que um prolongamento desse nosso sentido táctil e visual, é um prolongamento do nosso corpo humano, ter o celular, o smartphone. Esse tipo de tecnologia interacional e a Web 2.0 faz com que nós vivamos, né, em uma sociedade cada vez mais mediatizada. Então, a nossa percepção, aquilo que as nossas experiências cotidianas são mediadas pelo uso da mídia. E foi isso que embasou a minha tese, foi em cima dessas duas teorias, dessa articulação entre a mediatização e ecologia dos meios. Para fazer a pesquisa em si, e aí eu queria frisar bastante que nada disso que eu estou falando foi uma coisa que surgiu assim na cabeça num primeiro momento. Na verdade, eu fui estudando muito o objeto, lendo muito, e aí conforme a evolução da pesquisa eu fui traçando a metodologia. Então, em nenhum momento eu entrei no doutorado e falei, não, eu vou usar tal e tal método. Na verdade, foi o meu objeto que foi pedindo a utilização desses métodos, né? Então, os meus procedimentos metodológicos foram, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica, que a gente sempre faz, né, para embasar aquilo que a gente vai estudar, vai falar, vai analisar. Em seguida, uma observação de caráter longitudinal do TAB. Longitudinal porque eu analisei de outubro de 2014 até outubro de 2017. Então foram 3 anos de análises sistematizadas. Por que longitudinal? Porque eu queria entender se com o decorrer do tempo, como se trata de um produto semanal, né, com o decorrer do tempo, esse produto passaria por modificações. E eu percebi que sim, passou realmente por 2 fases muito marcadas, que eu vou falar mais adiante. Outro método foi entrevista. Então eu fiz 9 entrevistas, 4 delas em profundidade, que são entrevistas feitas na redação do UOL com a equipe do TAB, entrevistas com mais de 2 horas de duração, nas quais eu pude compreender sobre o processo produtivo, investigar a fundo questões relacionadas ao meu objeto de pesquisa. E por fim, para analisar então a pós-recepção, o que seria a pós-recepção? É aquele momento no qual o usuário, ele leu a reportagem, teve contato com alguma edição do TAB e depois daquele momento de recepção, ele participou. Ele mandou uma mensagem, ele escreveu um post, esse seria a etapa da pós-recepção. Para analisar isso, eu me baseei em uma metodologia do professor José Luiz Braga, que é um professor que esteve recentemente na Unesp, inclusive, dando uma aula de abertura para pós-graduação em comunicação. E ele coloca num dos livros dele, que é A Sociedade Enfrenta a Sua Mídia, ele é um dos autores-chave no Brasil da teoria da mediatização da sociedade. Ele dá um método, ele coloca um método de análise, e daí eu me baseei nesse método dele, análise de respostas sociais, em 2 estudos de caso, em 2 edições específicas do TAB. Então, foram vários métodos utilizados para tentar exatamente compreender cada uma dessas esferas. E aí, então, como resultados da pesquisa, e aí, para a gente
compreender, né, porque como foram várias esferas, eu também vou falar dos resultados de maneira separada. Em relação à primeira esfera, que seria a esfera da mensagem, né, do produto em si. Por meio das entrevistas e da observação sistematizada, eu pude chegar ao resultado de que o TAB ele foi criado para monetização. Então isso responde um pouco daquela minha inquietação inicial. Poxa, mas se o jornalismo está tão em crise a ponto de haver tantas demissões, né, de estar tão difícil hoje para o jornalista o emprego, e na web a gente vê investimentos financeiros e de recursos pessoais, enfim, de tempo também em produções hipermediáticas, isso vem porque essas empresas enxergam nesses formatos possibilidades de monetizá-los, né, de ter uma lucratividade em cima disso. O TAB em si, quando ele é criado, ele não permitia, naquele primeiro momento, a presença de publicidade dentro das páginas. Então, naquele primeiro momento, não tinha, por exemplo, banner, né, não tinha propaganda dentro das páginas. As marcas poderiam patrocinar as reportagens, mas isso aparecia em uma espécie de teaser de 5 segundos e não havia nenhum tipo de interferência no conteúdo editorial. E isso eu pude comprovar também por conta da observação sistematizada. Por exemplo, o primeiro grande patrocinador foi uma empresa de telefonia, líder de mercado aqui no Brasil, que patrocinou o TAB. Então aparecia lá os 5 segundos e depois o usuário podia ler a reportagem. E uma das reportagens, que inclusive foi patrocinada por essa empresa, falava dos perigos do excesso do uso de celular, né? Dessa questão da sociedade viver viciada na mídia, no celular. E aí eu indaguei isso para o editor na época, ele falou, olha, isso é uma prova de que realmente a gente é independente editorialmente. E aconteceu outros casos também com outros patrocinadores, então eu acabei observando que apesar de num primeiro momento eles terem essa marca que patrocinava e não haver a presença de publicidade, banner nas reportagens, havia um conteúdo independente editorialmente. Além disso, no caso desse meu objeto, né, dessas reportagens hipermídia, havia a presença de parâmetros muito específicos de audiência. Então, se a gente for pensar no UOL, as notícias elas são vendidas para o mercado publicitário, as notícias não, mas os espaços publicitários, melhor dizendo, né, eles são vendidos em cima de parâmetros como, por exemplo, a quantidade de visitas ao site. E no caso de uma reportagem hipermídia, que tem um formato longo e que valoriza a experiência do usuário na página, não é isso que importa tanto. O que importa seria o time spent, que é uma métrica que vai medir o tempo de permanência do usuário na página. Porque para eles, a estratégia é de que o usuário permaneça por mais tempo usufruindo daquele espaço, né? Então, esses parâmetros são bem específicos para a reportagem hipermídia. E o TAB em específico tem 2 fases muito marcadas, que eu disse que eu cheguei a essa conclusão por meio dessa observação longitudinal. Então, o primeiro ano do projeto é um ano muito experimental, no qual eles priorizam a experiência do usuário na página, realmente. Então, a gente vê até um excesso de recursos interativos, testes, infografia animada, produções nas quais o usuário ele pode colocar algum tipo de dado e ter um retorno daquilo, e muita multimídia também. E é uma fase muito interessante para eles, inclusive como experimentação mesmo, mas que num segundo momento eles descartam, primeiro porque o custo disso, isso daí eu acabei descobrindo fazendo essas entrevistas, né, em loco, o custo disso era muito grande. Eles, para cada edição, eles tinham que terceirizar essa parte de programação e, além disso, não rodava bem no celular. Então, a minha pesquisa começa em 2014. Em 2014, se a gente for ver as pesquisas nacionais mesmo de uso de mídia,
a gente vai ver que o celular está ascendendo, mas ainda não ganhou do desktop. E aí, quando eu defendo, já está ganhando do acesso via desktop. Então, a gente já tem, na segunda fase do TAB, uma mentalidade mobile first, ou seja, eles pensam na produção voltada primeiro para o dispositivo móvel e depois para o desktop. São reportagens responsivas, né, elas se adaptam a qualquer tipo de tela, mas é pensado o layout, os recursos interativos, na atualidade é pensado primeiro no celular. Então, essa segunda fase do TAB é uma fase de simplificação, mas sem perda da profundidade jornalística, né, de contextualização, com design ainda muito sofisticado, as fontes, e só que a gente vê mais recursos multimídia do que interativos em si, por conta aí dessa simplificação para o acesso em celular. E aí eu imaginava, uma das hipóteses no decorrer da pesquisa é que isso ia impactar negativamente na audiência, porque a audiência que estaria acostumada com um TAB totalmente interativo, uma coisa muito nova, uma coisa muito gostosa de se navegar, e realmente depois ver algo muito mais simples, eu imaginava que aquilo fosse gerar menos acesso, não fosse gerar tantos acessos assim. Mas depois eu tive conversando com o pessoal da redação, com o editor, e eles me disseram que inclusive aumentou o tempo de permanência, que é a métrica mais importante na página, que foi de 2,5 minutos, em média, que já era grande esse tempo de permanência. Uma web notícia são 80 segundos, é bem rápido, né? Para 6 minutos. Então, isso só mostra, isso é muito explicado dentro da teoria da ecologia dos meios, só mostra que realmente é preciso, dentro de um projeto editorial, é preciso que esse projeto, né, ele vá se modificando conforme se modifica o padrão de consumo, conforme se modifica o meio no qual as pessoas mais vão acessar esse tipo de produção. E aí, a valoração do TAB em si vai acabar ultrapassando essa questão da monetização inicial, que eu acabei de dizer, porque alguns profissionais que trabalhavam na equipe inicial, eles são destacados para trabalhar em outros projetos dentro do UOL e eles replicam o conhecimento, o know-how que eles tiveram nesse grande projeto, que é o TAB, nas suas outras editorias. Então a gente vê, por exemplo, a presença de designers ou de jornalistas que vão tocar outros projetos dentro da empresa e que vão acabar replicando o layout ou aquilo, o formato, aquilo que eles faziam no TAB em especiais. E aí, por que ultrapassa a monetização no TAB? Porque esses outros projetos, muitas vezes, eles têm patrocínios mais poupudos até, né? Então, isso acaba respondendo àquela minha ideia, àquela minha inquietação que sim, é um formato que ele direta ou indiretamente traz monetização aí do seu conteúdo, que é algo que hoje importa muito para as empresas jornalísticas, né? Em relação à esfera, isso sobre a mensagem. Em relação ao sistema emissor, né, que seria a esfera da produção, o TAB só foi possível por conta de investimentos por parte da empresa, de recursos financeiros e de pessoal também. Logo quando ele é criado, o meio publicitário publica muitas notícias sobre a criação do TAB, e em uma dessas notícias é dito que, depois eu confirmei isso em entrevista, que apenas para se chegar no protótipo do que seria o TAB, eles fizeram uma parceria com uma consultoria, contrataram uma consultoria, e essa consultoria chama Mesa e Cadeira, né? Ela é radicada em São Paulo, é uma consultoria que ela movimentou profissionais da área de jornalismo, de design, não só nacionais, mas internacionais, e essa consultoria, só essa reunião custou R$250 mil, ou seja, um investimento muito grande, né? E depois também tem os investimentos de você criar uma equipe só para isso, enfim, e daí produzir somente focado nesse tipo de reportagem.
A produção é diferenciada, então, em relação aos funcionários e rotinas produtivas também. Eles não seguem o deadline, por exemplo, do UOL, eles têm uma rotina completamente diferenciada. Fazem parcerias diversificadas com terceiros. Então, se eles querem, por exemplo, publicar sobre a crise na Síria e eles têm um produtor de conteúdo que faz HQs, eles podem terceirizar esse conteúdo. Tem reportagens do TAB que foram feitas com o apoio de uma agência de São Paulo que chama Nós, Inteligência Jovem, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma agência com jovens da periferia de São Paulo. Eles fazem oficinas de jornalismo e eles produziram um conteúdo que foi veiculado no TAB. Né? Então, eles só editam esse material, eles têm essa elasticidade. E isso oxigena muito a produção. Em relação ao ecossistema midiático e a série TAB, porque a gente tem que pensar que hoje não se trata só daquele site, mas a gente tem redes sociais, a gente tem outros ambientes nos quais aquela produção precisa, inclusive, estar presente, né? Eu coloco na tese que o meu objeto, a reportagem hipermídia, ela tem um potencial transmediático, um potencial de transitar por outras mídias. Por que potencial? Porque em si é uma narrativa fechada, né? É um site fechado, muitas vezes com poucos hiperlinks externos. Mas essa narrativa fechada precisa ser vista. E aí estratégias que eles utilizam é de pegar excertos, um vídeo, uma infografia animada, um trecho de entrevista e publicar isso em redes sociais. E aí eu chamo isso como estratégias transmídia e vou analisar mais à frente que nem sempre isso dá muito certo. Na etapa de pós-recepção, eu percebo que um dos grandes problemas é que quando eles publicam, por exemplo, um excerto em vídeo, muito interessante de uma reportagem no Facebook. As pessoas que estão ali no Facebook vão assistir aquele vídeo ou vão simplesmente ver a descrição do vídeo ou vê-lo incompleto e não vão migrar para aquele conteúdo original. Não vão acessar a reportagem hipermídia. E o que acontece? Um prejuízo muito grande, porque a informação contextualizada, a experiência de navegação está na reportagem. E isso não acontece na maior parte dos casos, né? Isso já entra na análise de pós-recepção. Percebi que o Instagram, para eles, é usado como estratégia de branding, estratégia de reforço de marca. Então, eles publicam fotos, né? Nem sempre aquilo que tem a ver com a edição semanal, mas que tem ali algo que tem a ver com inovação, com credibilidade jornalística. Então, é mais estratégia de branding mesmo. E o Facebook e também o YouTube, que são os outros canais, funcionam como expansão dos seus pontos de acesso. Então, eles têm essas estratégias transmediáticas com a intenção de que aquela informação que está nas redes sociais se torne um ponto de acesso para a reportagem hipermídia em si, se converta em acessos para o site. Só que, como eu disse, isso nem sempre acontece. Isso eu percebi analisando a pós-recepção. Eu fiz análise, então, de duas reportagens, né, vídeos que foram extraídos dessas reportagens e publicados nas redes sociais. Uma no Facebook, uma reportagem que chama Segregação à Brasileira, que fala sobre a questão do racismo no Brasil. E o YouTube foi um vídeo que chama A História da Crise na Venezuela, a questão, então, da crise humanitária dos venezuelanos vindo para o Brasil. E aí eu pude, em relação à teoria da mediatização, conferir realmente e compreender que a circulação dessas mensagens ela é comprovadamente diferida e difusa, porque é um dos conceitos da sociedade mediatizada é de que a circulação das mensagens ela se alonga no tempo e também ela não tem limites espaciais. E isso eu pude perceber simplesmente olhando para as métricas. Então, coletando métricas de acesso aos vídeos em um momento e depois meses seguindo isso, coletando novamente, eu percebi que esse tipo de dado se comprova. A circulação, ela realmente é diferida e difusa, ou seja, ela é ampliada no tempo e no espaço. Como eu disse, a estratégia de comunicação transmídia não funciona de maneira ideal, porque esses pontos de acesso em redes sociais
muito raramente se convertem aí em acessos à reportagem principal, né? Essa é uma característica das redes sociais digitais. E nesse corpus de análise que eu vi, pouquíssimas ou quase nenhum, no caso do YouTube, dos comentários feitos na pós-recepção se referenciavam ao TAB em específico. Sempre eles falavam UOL ou vocês jornalistas, mas em relação ao objeto em questão, né, a série de reportagens, eles não diziam TAB, ou editor do TAB, ou jornalista do TAB. Então, nem sempre funciona de maneira ideal. Como eu disse também, há níveis distintos de recepção partilhando o mesmo subsistema de pós-recepção. Então, numa área de comentários, a gente tem tanto aquela pessoa que se interessou por ler a matéria, a reportagem como um todo, acessou tudo aquilo, né? Quanto uma pessoa que simplesmente viu uma parte do vídeo e está ali também dando a sua opinião sobre aquilo. O que causa muito conflito, muito debate e às vezes parece um espaço no qual ninguém fala com ninguém, todo mundo apenas quer emitir sua opinião, mas não sai um diálogo muito profundo daquilo ali. E aí, já finalizando, né, a dinâmica de fluxos entre os três subsistemas, o sistema de produção, recepção e pós-recepção, ela pode ser constatada. O que seria isso? Na teoria da mediatização, quando você produz algum tipo de informação, né, no jornalismo, isso vai ter uma recepção e isso vai reverberar no seu usuário e hoje com a Web 2.0, com essas tecnologias interativas de comunicação, isso pode voltar para o sistema produtor. Como? Por meio, desde quando a gente antigamente havia carta de leitores, hoje a gente tem posts, a gente tem como falar pelo Twitter diretamente com uma pessoa ou uma instituição, né? E aí eu pude constatar que isso também existe no caso da reportagem hipermídia, mas também não existe de uma forma ideal, porque as empresas de comunicação, mesmo sendo o UOL que investiu tanto dinheiro e pessoal, né, esforços de outra ordem, não investem em monitoramento daquilo que os seus usuários estão dizendo a respeito do seu produto. Isso ainda é muito falho. Então, para finalizar, o estudo do ciclo da reportagem hipermídia acabou mostrando que o jornalismo, né, como uma parte ali do jornalismo, mas que diz respeito ao jornalismo como um todo também, o jornalismo segue em transição, e as diferentes esferas do processo produtivo até a pós-recepção, elas estão interligadas e relacionadas a um contexto macrosocial e econômico também. É inegável que a gente vive num momento de mediatização do social, da sociedade, né? A gente já vive num momento de mediatização da sociedade. As inovações tecnológicas, elas são cruciais para a consolidação da reportagem hipermídia. E o momento atual para o jornalismo segue sendo de transformações e não de estabilidade. Eu acho que a gente está muito longe de um momento de estabilidade. Inclusive, o meu objeto, ele já se modificou também, ele segue firme e forte, já são quase 190 edições publicadas, é muita coisa, né? Mas segue em transformação também. E apesar de não haver uma processualidade em fluxo ideal, nós vivemos, então, numa sociedade deformadamente mediatizada, né? Em mediatização, mediatizada, mas de uma forma não ideal. E é isso, gente. Eu agradeço pela atenção de vocês, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês, de alguma forma. Professora, você comentou que existe uma baixa adesão do público que está nas redes sociais em migrar para essas plataformas, né, dessas reportagens mais aprofundadas. Você acha que num futuro esses veículos especializados eles vão estar desenvolvendo reportagens voltadas única e exclusivamente para essas novas plataformas, por exemplo? O Instagram, uma reportagem mais aprofundada para o Instagram. Uhum. Qual que é a sua opinião sobre o futuro desse tipo de produção? Então, como você chama? Luigi. Luigi. Luigi, é uma questão muito complexa, né? Não dá para fazer adivinhar, fazer exercícios de futurologia, mas o que eu vejo, e que há indícios, né, na minha pesquisa,
é que cada meio, cada plataforma, ela tem o seu uso específico. Então, reportagem hipermídia, como a que eu estudei, de long form, conteúdo aprofundado, repleta de infografia, jornalismo de dados, né, interação, isso é muito complicado de se colocar, por exemplo, numa plataforma como Instagram ou qualquer rede social. É muito difícil, né? Então, o que eu percebo é que o nicho de público interessado nesse tipo de conteúdo é que vai migrar, vai realmente acessar. A questão é que hoje a massa está interessada em rede social. Então, o que pode acontecer é que os grandes veículos, talvez os veículos digitais, né, nativos digitais, eles são mais inovadores no sentido de buscar formatos específicos para cada plataforma. Então, já existe, por exemplo, revistas para o Instagram. Revista, só que para o Instagram. Né? A gente já tem, com o uso das AMP Stories, né? A gente já tem reportagens feitas para dispositivo móvel. Então, são reportagens, mas não são como a reportagem hipermídia que eu analiso, né? São reportagens mais curtas, são interativas, são muito bonitas, muito intuitivas, funcionam muito bem no dispositivo móvel, mas ela é diferente. Então, o que eu vejo, respondendo essa questão, é que novos formatos surgem a todo momento, né? E é um momento de experimentação, porque é um momento de crise também, a crise é boa nesse sentido, mas cada uma das plataformas, ela acaba sendo limitada em si, nas suas características. Então, a reportagem hipermídia, ela funciona bem hoje no mobile, mas ela funciona muito melhor ainda no desktop, né? E pode ser que surjam outras formas de reportagem, audiovisuais, né? Mais curtas, talvez, em dispositivos móveis ou voltadas para redes sociais. Hoje, o conteúdo que a gente vê em rede social, a meu ver, ainda é um conteúdo que, se você ficar só na rede social, é um conteúdo muito volátil, muito rápido, muito fraco, inclusive, jornalisticamente falando, e talvez seja por conta disso que a gente vê uma explosão de fake news nesses canais, em redes sociais, né, conversacionais, como o WhatsApp, por exemplo. A explosão das fake news e essa disseminação tão grande tem muito a ver com o uso que nós fazemos da mídia, que é um uso muito voltado para a rede social, não é um uso da web como um todo. Bem? Professora, queria aproveitar a pergunta do Luigi e adicionar um comentário, continuar o debate. É bem claro que não dá para parar de você produzir conteúdos aprofundados, porque, como você falou, se a gente deixa de produzir matérias bem apuradas, bem feitas e aprofundadas, pode dar espaço realmente a fake news e etc. Será que o problema está mais na questão de a gente tem um produto, que é essa reportagem aprofundada, e a gente leva ela para a mídia social, mas ela não consegue ter tanto retorno? Será que o problema está no produto ou como a gente vende essa matéria? Será que só nós, jornalistas, a gente consegue fazer todo esse trabalho, além de produzir a reportagem, também vender essa reportagem para as mídias sociais? Ou você acha que é preciso um trabalho mais extenso com outros profissionais para que essa transição da mídia social para a reportagem seja melhor feita? Como você chama? Paula. Paula, muito interessante sua questão. É uma grande indagação. Eu acredito que existem falhas na divulgação, sim. Porque a equipe de reportagem desse meu objeto em específico está interessada e totalmente focada em fazer as reportagens, entregar no tempo certo, é algo que dá muito trabalho, né? E a gente tem dentro da redação não só o jornalista e o designer, a gente tem o jornalista, o designer, o programador, né? A gente tem muitas vezes uma pessoa que faz a modelagem 3D, se você tem ali um ambiente, por exemplo, sendo mostrado em 3D, a gente tem vários outros profissionais, videomakers, enfim. E cada um desses profissionais vai estar muito voltado à sua função, que é desenvolver, e aí a gente tem edições belíssimas, né, projetos belíssimos, não só do meu objeto. E aí o grande problema é que isso não é visto. Como eu falo na pesquisa, a estratégia que eles têm de divulgar excertos, por mais que o excerto seja interessante, isso muitas vezes não chama atenção numa rede social.
Na rede social, talvez as pessoas estejam interessadas em outro tipo de conteúdo. Então, talvez o foco não deveria ser em redes sociais, né? É algo que ainda não tem muita resposta também. Mas eu acredito que talvez, se eles mobilizassem o departamento de marketing deles para poder vender melhor esse material, eles tivessem resultados mais interessantes, né? Porque, como você bem frisou, são conteúdos necessários, importantes, e que uma boa parte da população que talvez lesse esse conteúdo não tem acesso, não chega nem a conhecer, né? Eu já apresentei trabalho em vários congressos no Brasil e no exterior, e aqui no Brasil tem muita gente que nunca ouviu falar dessa série de reportagens, ou mesmo das reportagens especiais da Folha, né? Então, assim, as pessoas não têm muito costume ainda de ler jornal. E aí, jornal, revista, né? Acessar jornalismo mesmo. E aí isso também tem a ver com uma questão ainda mais profunda, que é as falhas que a gente tem no nosso sistema educacional, né, brasileiro. Então, para uma boa parte da população, a internet, ela é a rede social. Entrar na internet, navegar, é navegar no Facebook, é algo que é extremamente grave. Professora, eu tenho uma dúvida sobre a questão dessa questão da multimídia, que ao mesmo tempo que eu acho muito positivo que a gente tenha em uma mesma reportagem, por exemplo, galerias de fotos, um vídeo com um trecho da reportagem e tal, ao mesmo tempo a gente sabe que a grande parte do público, como você bem estava falando, ela acaba não consumindo todo o conteúdo da matéria, ela acaba consumindo só parcialmente. Então pode ser que não consuma a galeria de fotos e a informação pode ser que fique um pouco descontextualizada. Como você acredita que a gente pode, como jornalistas, fazer com que a gente atraia esse público para que ele se aprofunde mais dentro do assunto e consuma todo o conteúdo da reportagem e não apenas trechos, como muitas vezes é feito, né? Até como você falou da pós-recepção, que muitas vezes ela é subentendida. Qual é seu nome? Lucas. Lucas, então, eu acho que isso tem a ver com o gancho da pergunta anterior, da Paula. Eu acho que é melhorando a educação brasileira. Eu acho que é educando para as mídias. Educando, né, é uma coisa assim que não tem como o jornalismo conseguir. Eu acho que não há fórmula mágica, né. As pessoas hoje, elas ficam nas suas timelines ali presas, nas suas bolhas, e você tem 8 segundos, há pesquisas que dizem que você tem 8 segundos para reter a atenção do seu usuário. Então o usuário, ele lê os primeiros caracteres da chamada, e se ele não se interessa, ele já passa aquilo, né. É muito pouco tempo, muito pouco tempo. E aí você tem um conteúdo aprofundado, maravilhoso. Como chamar a atenção se você tem 8 segundos apenas, né? Esse tipo de pesquisa que eu fiz, talvez tenha resultados totalmente distintos em sociedades nas quais você tem um sistema educacional muito mais avançado, né? Um sistema educacional de base e uma educação para as mídias desde muito cedo, desde criança mesmo, né? Desde ali o ensino fundamental. Porque aprender a ler e gostar de ler, não só literatura, livros, enfim, jornalismo também, é assim que se faz. Então, eu acho que é um problema muito grande, muito complexo e muito profundo. Não tem muito o que nós, enquanto jornalistas, fazermos. Então, esse tipo de conteúdo, infelizmente, é um conteúdo extremamente necessário e relevante, mas que fica restrito para quem tem interesse realmente e para quem tem ali, teve acesso, né, à escola, à educação para as mídias, infelizmente. Então, eu acho que não tem muito o que o jornalista fazer. O que a gente pode fazer é continuar fazendo o nosso trabalho e talvez ir adaptando algumas coisas na linguagem. A linguagem e o formato, ele pode ser cada vez mais atraente. Como? Isso as tecnologias vão trazendo, né? Então, hoje, por exemplo, você tem como fazer
uma reportagem totalmente audiovisual em 360 graus, imersiva, né, com o uso de óculos de realidade virtual. Você pode fazer esse tipo de coisa, pode fazer. É algo atraente, é algo chamativo, é algo que, pela questão da inovação, vai trazer bastante acesso, mas ainda assim vai ser limitado a uma parcela restrita da população. Então é algo bem complexo ainda a ser respondido. Certo? Mais alguém? Quer perguntar? Bom dia. Bom dia. Quer dizer, desculpa. Oi. Oi, eu queria perguntar, a gente está nessa transição do impresso para o digital e eu queria saber até onde será que iria essa transição? Porque tem esse negócio da atenção do leitor do digital ser bem dispersa e precisar, não sei, usar de várias mídias uma mesma página para manter a atenção dele. Mas agora um texto maior talvez seja melhor para o impresso, mais adaptado. Eu não sei, talvez o jornalismo diário ele seja melhor para não sei, uma pergunta meio grande. Não, pode desenvolver. Eu tô compreendendo. Jornalismo diário, na sua opinião? Por exemplo, acho que uma mídia uma tecnologia substitui totalmente uma outra quando ela faz tudo que a antiga faz, só que melhor. Por exemplo, a máquina de escrever, tinha teclas muito duras assim, e ela faz um barulhinho gostoso, ela é meio nostálgica, mas o teclado você pode ficar editando à vontade, é bem mais simples. E eu acho que tem umas coisas que o impresso faz melhor do que o digital. Mas só que eu não sei exatamente até onde vai morrer. Como você falou, poderia ser um exercício de futurologia, tentar aventar o que iria acontecer, mas não sei, acho que é interessante pensar nisso. Como você chama? Bruno. Bruno, realmente, uma vez, para uma aula da Unesp, inclusive, eu entrevistei uma autora que chama Marília Escalzo. Ela trabalhou durante anos e anos como editora de revistas. Eu estava dando aula sobre revista, né? E aí ela disse o seguinte, que eu perguntei para ela se ela acredita que um dia o impresso vai acabar. Porque essa é a grande questão, né? Um dia vai acabar o jornalismo impresso? A gente tem impresso na faculdade e vai acabar? Para ela vai. Ela acha que sim. Por quê? E aí, é muito legal isso que você falou da substituição de um meio para o outro, né? Quando que um meio morre, vamos dizer assim? Ou, na verdade, quando que um suporte morre? Quando ele não faz mais sentido, o seu uso está totalmente descolado do uso social. Então, hoje, a gente ouve música digital. A gente ouve pelo Spotify, a gente, né? Enfim, a música é digital hoje. Ninguém mais tem CD, carrega CD, ou... Isso aconteceu também com o LP, né? Então, o uso social fez com que aquele suporte, não o meio, né? Música sempre vai existir, né? O áudio, o visual, inclusive, sempre vai existir, o áudio, mas o suporte, ele morre. O suporte impresso pode morrer? Pode. Eu não sei se eu concordo com essa autora, né? Eu acho o seguinte, que assim como a gente tem hoje algumas pessoas, mais puristas talvez, que consideram que o som do disco é superior ao som digital, porque existem pessoas que têm a sua vitrola e gostam de escutar os seus LPs. Haverá pessoas que ainda gostam de ler o seu jornal diário impresso, gostam de receber o jornal, ou que gostem de ir até a banca de revista e comprar aquela edição, colecionar, né? Eu mesma colecionei durante muito tempo um tipo de revista científica, porque eu gostava, né? Então tem essa coisa, mas talvez seja mais voltado para um nicho, porque o negócio da mídia impressa está cada vez mais sufocante no sentido de altos custos de impressão, né, custos de manutenção, de distribuição. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais. Você distribuir algo que é produzido e impresso em São Paulo lá para
Manaus, né, tem um custo muito grande. E aí você tem uma queda no consumo, menos pessoas assinando e comprando, isso vai estrangulando, sim, esse suporte, o suporte impresso. Mas o jornalismo verbal, escrito, nunca vai deixar de existir, vai estar no digital, vai estar no dispositivo móvel, enfim. Assim como a figura do jornalista sempre vai ser essencial, fazendo jornalismo, produzindo conteúdo, editando, né, ou do outro lado da redação, fazendo assessoria, mas também não dá para fazer um exercício de futurologia. Não sei se eu acredito que vai acabar. Só que o que a gente pode ver, isso é comprovado em números, é que o digital ele vem numa curva crescente e o impresso decrescente. Isso em quase todos os países. Alguns países que têm uma cultura impressa muito importante, por exemplo, o Japão, lá a gente ainda tem números significativos de pessoas que leem jornal, por exemplo, jornal impresso, né? Mas aqui no Brasil, não. Professor, eu queria pegar esse gancho do jornalismo impresso para relacionar com outro meio que foi muitas vezes decretado que poderia acabar, que é o rádio. Que sempre houve esses exercícios de futurologia falando que o rádio fatalmente seria substituído, primeiro pela televisão e depois pela internet. E, de fato, apesar do rádio ter sido estrangulado como o impresso tem sido, ele não acabou, ele ainda resiste e muitos souberam se atualizar, migrando para plataformas online também, com aplicativos e serviços de podcast que são muito interessantes. Seria uma alternativa interessante para o impresso cada vez mais fazer essa conexão com a web, como eu acho que já tem sido feito por muitos meios, como a Folha, o Globo também, acho que um pouco mais recente, mas também se atualizando e fazendo matérias mais interativas e mais voltadas ao conteúdo online. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre essa... Concordo plenamente com esse posicionamento. A história do rádio é muito instigante, né? Porque realmente é isso que você disse. Acreditavam que teria um fim, mas hoje a gente vê que rádio, por exemplo, para quem mora em São Paulo, é essencial para saber do trânsito, por exemplo, né? O rádio ele foi se reinventando. Então a gente tem podcasts hoje, os grandes veículos de imprensa têm que ter o seu podcast, tem que ter os seus articulistas com os seus podcasts, né? E aí o impresso tem que fazer isso também. No Brasil, talvez a Folha de São Paulo seja o veículo que mais compreende essa necessidade de articulação da sua plataforma, que um dia foi a principal, não vou dizer mais que é a principal, que é o impresso, né? E as novas tecnologias. Então a Folha tem podcast, a Folha não está presente no Facebook mais, como uma estratégia também, né? Mas ela está presente no Instagram, em outras redes sociais, ela se movimenta, né? Tem aplicativo, enfim, é essencial. E as empresas jornalísticas como um todo, no Brasil, demoraram muito para entender isso. Talvez isso tenha gerado essa crise financeira de ordem econômica mesmo dentro das empresas, porque elas demoraram para se movimentar diante dessa mudança de consumo de mídia, diante da crise financeira mesmo, e deixaram de inovar por muito tempo. Começaram a fazer isso de uns tempos para cá, e isso é essencial. É algo que é muito explicado pela teoria da ecologia dos meios. Né? Então, quando surge um novo meio, ele não necessariamente, quando surge, por exemplo, a internet, não necessariamente vai matar os meios anteriores, né? Que é o que todo mundo acredita, mas vai modificar. E os meios anteriores, eles vão, de certa forma, também retroalimentar esse novo meio. Então, a web tem muito de rádio, tem muito de impresso, tem muito de TV, mas isso é para o meio internet, né? Então, essa teoria da ecologia dos meios é uma metáfora de ecossistema biológico mesmo. Se a gente for pensar numa floresta, todos os animais e a flora que está ali, eles estão envolvidos e interrelacionados, né? E isso para os meios também.
Então, quando entra a web e ela se populariza, ela vai mexer com todo o ecossistema midiático e todo o ecossistema midiático vai transformar a web também. Assim, essencial. Não há, por exemplo, a gente vê mídia local, né, aqui em Bauru. A gente vê que eles sofrem muito com isso, porque talvez eles ainda não entendam como se posicionar no digital. Não entendam, não consigam fazer. Mas os grandes veículos de imprensa já compreenderam, talvez um pouco tardiamente, mas já compreenderam e já realizam esse tipo de intersecção, né? Então, não só mais focar apenas no impresso. Tanto esforços de produção, quanto também monetização. A grande questão ainda não há um modelo de negócio 100% digital, um modelo de negócio que traga a lucratividade que eles tinham no impresso, por exemplo, que eles tiveram, né, na época do auge. Então, o modelo de negócio mais original até agora é o paywall, ainda, né? O pagamento poroso, né? O pagamento via acesso. Então, você é barrado, só que isso também é complicado, porque o leitor da internet, o usuário da internet, se ele é barrado na Folha de São Paulo porque ele leu as 5 matérias disponíveis, ele vai atrás do Estadão, vai atrás do Zero Hora, enfim. Então, eu acho que essa é a grande questão. Eles ainda não conseguem monetizar tão eficazmente no digital como foi um dia no impresso. E eu acho que isso nunca mais vai acontecer, na verdade. É isso, eu queria agradecer a presença de vocês, a atenção, as perguntas, agradecer a TV Unesp pela oportunidade e muito obrigada. Quem quiser saber mais sobre a minha pesquisa, ela foi publicada em livro pela editora RIA Editorial, que é uma editora portuguesa, e tem o mesmo nome da tese, chama Revolução da Reportagem, Estudo do Ciclo da Reportagem Hipermídia, da produção às respostas sociais. É de conteúdo e acesso livre.